A qualidade de nossa fé. Sermão pregado por Ellen G. White em Ottawa, Kansas, no sábado, 11 de maio de 1889, poucos meses após a Assembleia de Minneapolis, constituindo sua apresentação simples e prática do assunto. Arquivado como manuscrito 1, 1889. São João, capítulo 3, versos 1 a 16. Texto lido pela oradora. Se não houvesse nada mais em todas as Escrituras que apontasse claramente o caminho para o céu, tê-lo-íamos aqui nestas palavras. Elas nos dizem que é conversão. Declara-nos que temos de fazer para ser salvos. E, meus amigos, desejo dizer-vos que isso atinge diretamente a raiz da obra superficial no mundo religioso. Opõe-se diretamente à ideia de que podemos tornar-nos filhos de Deus sem alguma modificação especial. É efetuada em nós uma nítida mudança se a verdade de Deus encontrou guarida em nosso coração, pois ela exerce uma influência santificadora sobre a vida e sobre o caráter. Quando vemos os frutos da justiça naqueles que pretendem possuir uma verdade avançada, como é o nosso caso, haverá um procedimento que testifica que temos aprendido de Cristo. Quando Cristo, a esperança de Israel, foi suspenso na cruz e levantado segundo ele dissera a Nicodemos, a esperança dos discípulos morreu com Jesus. Eles não podiam explicar a questão. Não conseguiam compreender tudo o que Cristo de antemão lhes dissera a esse respeito. No entanto, após a ressurreição, suas esperanças e fé reviveram e saíram proclamando a Cristo e este crucificado. Contaram como o Senhor da vida e glória foi agarrado e crucificado por mãos perversas, mas ressuscitou dentre os mortos. E assim, com grande ousadia, eles proferiram as palavras de vida que causavam muita admiração ao povo. Os fariseus e os que ouviram os discípulos proclamar audazmente que Jesus era o Messias, deduziram que eles haviam estado com Jesus e dele aprendido. Eles falavam exatamente como Jesus falava. Isso assentou na mente daqueles que estes haviam aprendido de Jesus. O que tem acontecido com seus discípulos em todas as épocas do mundo? Ora, eles têm aprendido de Jesus, têm estado em sua escola, têm sido seus alunos e têm aprendido as lições de Cristo no tocante à viva ligação da alma com Deus. Essa fé viva é essencial à nossa salvação, para que nos apeguemos aos méritos do sangue do Salvador crucificado e ressurreto, a Cristo, justiça nossa. Parece haver-se acumulado uma atmosfera sombria em torno da alma do homem, cerceando a mente. Quase é impossível romper essa atmosfera de dúvida e descrença. Quase é impossível despertar os interesses vitais do homem para que ele compreenda o que deve fazer para ser salvo. Quem se apegar à justiça de Cristo não deve esperar um só momento em que ele possa pagar seus próprios pecados. Não deve esperar até que tenha produzido um arrependimento conveniente, antes que possa apegar-se à justiça de Cristo. Não compreendemos o assunto da salvação. Ele é tão simples como o ABC, mas não o compreendemos. Pois bem, como é que um homem se arrepende? É algo dele mesmo? Não, porque o coração natural está em inimizade com Deus. Então, como pode o coração natural mover-se ao arrependimento se não tem poder para fazê-lo? Que leva o homem ao arrependimento? É Jesus Cristo. Como ele conduz o homem ao arrependimento? Há milhares de maneiras pelas quais ele pode efetuá-lo. O Deus do céu está atuando sobre mentes humanas em todo o tempo. É feito um convite na palavra de Deus, e não somente ali, mas também por todos os que creem em Jesus Cristo estão revelando a Cristo em seu caráter. Talvez não preguem um só sermão, talvez não se aproximem diretamente de uma pessoa, nem lhe falem de sua condição de impenitência. No entanto, ao ser posta em contato com alguns dos discípulos de Cristo, essa pessoa vê que há neles alguma coisa que ela não possui. Os fariseus viram que havia algo nos discípulos que eles não podiam interpretar. Viram algo maravilhoso e reconheceram que os discípulos tinham ouvido a Jesus e aprendido suas lições dele. Há impressões que estão sendo causadas em todo o tempo. Há uma atmosfera que circunda a alma humana, e essa atmosfera é celestial ou infernal. Só há duas linhas distintas. Ou estamos do lado da questão que é de Cristo, ou do lado do inimigo.
E se estamos continuamente extraindo raios da gloriosa luz divina, anjos de Deus se encontram ao nosso redor e há uma atmosfera que circunda a alma humana. Nossa própria atitude, nossas próprias palavras dão testemunho de genuína conversão a todos os que estão dentro da esfera de nossa influência. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Agora que somos ramos da videira que vive, seremos nutridos com a seiva que flui da videira. Ela flui em todo o tempo para cada ramo, e todo ramo dará fruto para a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Qual é, portanto, a vossa condição? Deve ser uma condição de fé viva. Quero, diz alguém, resolver logicamente esta questão. Bem, resolvei-a logicamente, se puderdes. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não podeis explicá-lo. E também não podeis explicar as coisas de Deus no coração humano. Não podeis explicar essa fé que se apega inteiramente aos méritos do sangue de um Salvador crucificado e ressurreto para introduzir a justiça de Cristo em vossa vida. Vestidos com a justiça de Cristo, e não com a vossa própria justiça, não confiareis naquilo que podeis ou quereis fazer. Não sabeis que sem Cristo nada podeis fazer? Sem mim, diz ele, nada podeis fazer. São João capítulo 15, verso 5. Quando vos assentais à vossa mesa, o alimento que comeis é uma expressão do amor de Cristo. E o que se ouve da verdade das palavras de Deus do púlpito é uma mensagem que é enviada para proclamar-nos as palavras da vida. Quem dentre vós tem reunido todas as dúvidas e questões que poderia reunir e amontoar contra essa justiça de Cristo? Quem tem feito isso? De que lado vos encontrais? Tens aceito um ponto após outro das preciosas verdades à medida que têm sido apresentados? Ou tendes pensado que segue vossas próprias ideias e opiniões, lendo e julgando a palavra de Deus por vossas opiniões e teorias? Ou levareis vossas ideias e teorias à palavra de Deus, e deixareis que os oráculos vivos vos revelem onde se encontram as deficiências e os defeitos de vossas ideias e teorias? Não podemos adotar a posição de que julgaremos a palavra de Deus porque criamos assim e assim. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Se já houve um povo que necessite de luz, são os que estão vivendo nos dias finais da história terrestre. Precisamos saber o que diz a Escritura. Precisamos achegar-nos aos vivos oráculos de Deus. Precisamos daquela fé viva que se apega ao braço do poder infinito, e precisamos confiar de todo o nosso ser em Jesus Cristo, justiça nossa. E podemos fazê-lo. Sim, nós o fazemos proveitosamente para o bem de nossa própria alma. Podeis estar unidos à videira que vive. Cada membro de todo o vosso ser pode estar unido a essa videira, e a seiva e a nutrição provenientes da videira nutrirão o ramo que está na videira, até que sejais um com Cristo, assim como ele era um com o Pai. Deste modo ser-vos-ão transmitidas as suas bênçãos. Mas, irmãos, não temos tido fé. Há bastante tempo temos desonrado a Deus com a descrença. Reporto-me ao paralítico, o qual não usara seus membros por muitos anos. Ei-lo ali. Os sacerdotes, os maiorais e os escribas examinaram o seu caso e declararam que era desesperador. Disseram-lhe que ele se achava nessa condição devido a seu próprio pecado e que não havia esperança para ele. Mas recebeu a informação de que havia um homem chamado Jesus, o qual realizava prodígios. Ele estava curando os doentes e até ressuscitava os mortos. Mas como poderei ir ter com ele? Perguntou o homem. Nós o levaremos a Jesus, responderam seus amigos, bem à sua presença. Ouvimos dizer que ele chegou a tal e tal lugar. E assim eles pegaram o homem desesperançado e o levaram aonde sabiam que Jesus estava. Mas a multidão circundava tão de perto o edifício em que Jesus se achava que eles nem sequer teriam ensejo de chegar até a porta. Que iriam fazer? O paralítico sugeriu que abrissem o eirado, tirando os ladrilhos, e o descessem por essa abertura. E assim ele manifestou sua fervorosa fé. Eles o fizeram, e o homem foi posto bem na frente de Jesus, onde este pudesse olhar para ele.
E Jesus, vendo-o, compadeceu-se dele e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. São Marcos capítulo 2, verso 5. Bem, que alegria foi essa! Jesus sabia exatamente o que necessitava essa alma enferma de pecado. Sabia que esse homem fora afligido por sua própria consciência e disse, portanto: Os teus pecados estão perdoados. Que alívio lhe veio à mente, que esperança lhe encheu o coração. Então os sentimentos se exacerbaram no coração dos fariseus. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? A seguir, disse-lhe Jesus: Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. São Lucas capítulo 5, verso 24. O quê? Erguer o leito com os braços paralisados? O quê? Colocar-se em pé com as pernas entravadas? O que ele fez? Ora, ele fez simplesmente o que lhe foi ordenado. Efetuou o que o Senhor lhe mandou fazer. O poder da vontade foi aplicado para mover suas pernas e braços paralisados, e eles reagiram, embora não houvessem reagido por um longo tempo. Esta manifestação revelou às pessoas que havia alguém no meio deles que não somente podia perdoar pecados, mas também curar os doentes. No entanto, essa poderosa evidência concedida aos fariseus não os converteu. Os homens podem encerrar-se de tal maneira em descrença, dúvida e infidelidade que a ressurreição dos mortos não os convenceria. Devido à sua descrença, eles estariam na mesma posição de incredulidade, não convencidos nem convertidos. Mas todos os que têm coração para aceitar a verdade e ouvidos para ouvir, glorificam a Deus. Eles exclamam: Anteriormente nunca o havíamos visto desse modo. Houve o homem decrépito, e falando Cristo com ele, esse indivíduo contou-lhe a lamentável história de como, assim que ele descia a água para ser curado, alguma outra pessoa entrava antes dele. Cristo perguntou-lhe: Queres ser curado? São João capítulo 5, verso 6. Que pergunta! Era por isso que ele estava ali, mas Cristo queria suscitar a expressão do desejo de ser curado no coração desse homem. E quando Cristo ordenou que ele se levantasse, tomasse o seu leito e andasse, o homem fez exatamente o que Cristo determinou. Ele não disse: Ora essa, estou aqui há 30 anos e não dei um só passo durante esse tempo. Não se deteve para argumentar, mas fez exatamente o que lhe foi ordenado. Tomou o seu leito e saiu andando, e ficou curado desse momento em diante. É dessa fé que necessitamos. Se, porém, vos detiverdes a explicar tudo e a deslindar logicamente todo o ponto, morrereis em vossos pecados, pois nunca ficareis satisfeitos. Eis aqui outro caso que Cristo apresentou a Nicodemos, a serpente que foi levantada no deserto, declarando: Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. São João capítulo 3, verso 14. E se ele for levantado, atrairá todos os homens a si mesmo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, olhai simplesmente para essa serpente de bronze. Os filhos de Israel não perceberam que Deus os estivera guardando por seus anjos enviados para ser seu auxílio e sua proteção. O povo não havia sido destruído pelas serpentes em suas longas viagens pelo deserto. Tinha sido um povo ingrato. Somos exatamente assim. Não percebemos os milhares de perigos de que nosso Pai Celestial nos tem livrado. Não percebemos a grande bênção que Ele nos tem concedido, dando-nos alimento e vestuário, e preservando nossa vida, enviando os anjos da guarda para cuidar de nós. Cada dia devemos ser agradecidos por isso. Cumpre-nos avivar a gratidão em nosso coração e chegar-nos diariamente a Deus com uma oferta de gratidão. Todos os dias devemos reunir-nos em volta do altar da família e louvá-lo por seu vigilante cuidado de nós. Os filhos de Israel perderam de vista que Deus os estava protegendo dos animais peçonhentos. Quando, porém, ele retirou sua mão, foram afligidos pelas picadas deles. O que aconteceu então? Ora, Cristo mesmo ordenou que Moisés erigisse uma haste, fizesse uma serpente de bronze e a colocasse nessa haste, erguendo-a à vista dos israelitas, para que todo aquele que olhasse para ela pudesse viver.
Eles não tinham que fazer uma grande obra. Deviam olhar porque Deus dissera que o fizessem. Suponhamos, porém, que eles se detivessem a deduzi-lo logicamente e dissessem: ora essa, não pode ser que sejamos curados olhando para essa serpente de bronze. Nela não há vida. Mas o olhar de fé curou-os precisamente como Deus lhe dissera que seria o caso. Os que olharam viveram. Os que se detiveram a argumentar e a explicá-lo morreram. Que devemos fazer? Olhar e viver. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. São João capítulo 3, verso 14. Por que razão? Para que os que o contemplarem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que espécie de fé é essa? É crer simplesmente ou é uma fé de aceitação? Há muitos aqui que têm essa espécie de fé. Credes que Jesus era o Filho de Deus. Tendes, porém, uma fé pessoal no tocante à vossa própria salvação? Credes que Jesus é o vosso Salvador? Que ele morreu na cruz do Calvário para vos resgatar? Que ele vos oferece o dom da vida eterna, se credes nele? E que é crer? É aceitar plenamente que Jesus Cristo morreu como nosso sacrifício, que ele se tornou maldição por nós, tomou nossos pecados sobre si e imputou-nos sua própria justiça. Por isso, reivindicamos essa justiça de Cristo, cremos nela, e ela é nossa justiça. Ele é nosso Salvador. Ele nos salva porque disse que o faria. Ocupar-nos-emos em fazer todas as explanações sobre como ele pode salvar-nos? Possuímos a virtude em nós mesmos que nos torne melhores e nos purifique das manchas e máculas do pecado, habilitando-nos então a aproximar-nos de Deus? Simplesmente não podemos fazer isso. Não sabeis que quando o jovem se aproximou de Cristo e lhe perguntou o que devia fazer para alcançar a vida eterna, Cristo recomendou-lhe que guardasse os mandamentos? Disse ele: tudo isso tenho observado. Ora, o Senhor desejava inculcar bem essa lição. Que me falta ainda? Sou perfeitamente íntegro. São Mateus capítulo 19, verso 20. Não viu que havia alguma coisa com ele que o impedia de alcançar a vida eterna. Tudo isso tenho observado, disse ele. Então Cristo toca no ponto sensível de seu coração, declarando: vem, segue-me e terás a vida. Que fez o jovem? Retirou-se muito pesaroso, por ser dono de muitas propriedades. Pois bem, ele não havia absolutamente guardado os mandamentos. Devia ter aceito a Jesus Cristo como seu Salvador e se apoderado de sua justiça. Então, tendo a justiça de Cristo, poderia guardar a lei de Deus. O jovem príncipe não podia pisotear essa lei. Precisava respeitá-la, precisava amá-la. Então Cristo combinaria o poder divino com os esforços humanos. Cristo tomou sobre si a humanidade por nós. Cobriu sua divindade, e a divindade e a humanidade foram combinadas. Ele mostrou que era possível observar aquela lei que Satanás declarou não se poder observar. Cristo assumiu a forma humana para estar aqui em nosso mundo e mostrar que Satanás havia mentido. Tomou sobre si a natureza humana para demonstrar que, com a divindade e a humanidade combinadas, o homem podia guardar a lei de Jeová. Separai a humanidade da divindade, e podereis procurar desenvolver vossa própria justiça desde agora até que Cristo venha, e isso não passará de um fracasso. Por meio de fé viva, por meio de fervorosa oração a Deus e confiando nos méritos de Jesus, somos revestidos de sua justiça e somos salvos. Oh, sim, dizem alguns, somos salvos não fazendo nada. De fato, estou salvo. Não preciso guardar a lei de Deus. Sou salvo pela justiça de Cristo. Cristo veio ao nosso mundo para reconduzir todos os homens à lealdade a Deus. Adotar a posição de que podemos transgredir a lei de Deus, pois Cristo cumpriu tudo isso, é uma posição de morte, porque seremos realmente tão transgressores como qualquer pessoa. Que é, então? É ouvir e ver que com a justiça de Cristo que possuís pela fé, justiça provida por seus esforços e por seu poder divino, podeis guardar os mandamentos de Deus. Precisamos dessa fé. Porém, será o homem salvo na indolência? Poderá ser salvo não fazendo nada? Nunca, jamais. Ele deve ser cooperador de Jesus Cristo.
Não podeis salvar-se a si mesmo. De Deus somos cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. E como é isso? Todo o céu está labutando para elevar a raça humana da degradação do pecado. Todo o céu está aberto aos habitantes da terra. Os anjos de Deus são enviados para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. E é dessa fé operante que necessitais. Como ela opera? Ela opera pelo amor. Que amor? Ora, o amor que dimana na cruz do Calvário. Ela está estabelecida a meio caminho entre a terra e o céu, e a salvação é obtida por olhar para essa cruz. O Pai aceitou-a, e a hóstia angélica acercou-se dessa cruz, e o próprio Deus inclinou-se em aceitação do sacrifício. Ela satisfaz a reivindicação do céu, e o homem pode ser salvo por Jesus Cristo se tão somente tivermos fé nele. O homem é reconciliado com Deus e Deus com o homem, mediante o sacrifício completo, perfeito e total. Pois bem, irmãos, precisamos de fé, precisamos educar a alma na fé, precisamos que todo passo seja um passo de fé, precisamos de fé nesse sacrifício que foi efetuado por nós. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Ora, quando vemos um raio de luz, precisamos apoderar-nos dele. O diabo trabalha contra isso em todo o tempo. É a fé que opera pelo amor, que é demonstrada por Jesus na cruz do Calvário. É o amor que ele tem tido por minha alma. Cristo morreu por mim, adquiriu-me a um preço infinito e expiou tudo que lhe é repulsivo. Preciso cooperar com ele. Preciso tomar sobre mim o seu jugo. Preciso levar o jugo de Cristo. Preciso erguer os seus fardos. Preciso ensinar a outros como podem elevar-se do estado pecaminoso em que eu me encontrava e apossar-se, com fé viva, da justiça que há em Cristo Jesus. Essa é a única maneira pela qual o pecador pode ser salvo. Ora, podeis apegar-vos à vossa justiça e pensar que procurastes fazer o que é correto, e que, afinal de contas, sereis salvos por fazer isso. Não podeis ver que é Cristo quem efetua tudo isto. Tenho de arrepender-me primeiro, dizem alguns. Tenho de ir até certo ponto por mim mesmo, sem Cristo, e então ele vem ao meu encontro e me aceita. Não podeis ter um pensamento sem Cristo. Não podeis ter a propensão de ir a ele se Cristo não puser em movimento certas influências e não imprimir seu espírito na mente humana. E se há alguém sobre a face da terra que tem alguma inclinação para Deus, isto se dá em virtude das muitas influências que atuam sobre a mente e seu coração. Essas influências requerem lealdade a Deus e apreço pela grandiosa obra que Deus realizou por nós. Nunca digamos, portanto, que podemos arrepender-nos por nós mesmos, e então Cristo perdoará. Não mesmo. É o favor de Deus que perdoa. É o favor de Deus que nos conduz ao arrependimento, pelo seu poder. Por conseguinte, é tudo de Jesus Cristo, tudo dele, e só tendes de dar glória a Deus. Por que não sois mais sensíveis quando vos congregais em vossas reuniões? Por que não sentis a vivificante influência do Espírito de Deus quando vos é apresentado o amor de Jesus e sua salvação? É porque não vedes que Cristo é o primeiro, o último e o melhor, bem como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o próprio autor e consumador de nossa fé. Não compreendeis isto, e permaneceis, portanto, em vossos pecados. Por que isso? É porque Satanás está lutando e batalhando aqui pelas almas dos homens. Ele lança sua sombra infernal em cheio sobre o nosso caminho, e tudo o que podeis ver é o inimigo e seu poder. Desviai o olhar de seu poder para aquele que é poderoso para salvar totalmente. Por que vossa fé não avança através da sombra até onde Cristo está? Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ensinar-vos-á que Satanás reivindica toda alma que não se une com ele como sua propriedade. Satanás é o autor da morte. Que fez Cristo depois que ele colocou a Satanás sob o domínio da morte? As últimas palavras de Cristo ao expiar na cruz foram: está consumado.
São João capítulo 19, verso 30. O diabo viu que se exceder a si próprio. Ao morrer, Cristo consumou a morte de Satanás e trouxe à luz a imortalidade. E que fez Cristo depois de ressurgir por ocasião da ressurreição? Ele apossou-se de seu poder e empunhou seu cetro. Abriu as sepulturas e trouxe para fora a multidão de cativos, testificando a todos em nosso mundo e no universo que ele tinha poder sobre a morte e que resgatou os cativos da morte. Nem todos os que creram em Jesus foram trazidos à vida nessa ocasião. Foi apenas um exemplo do que se dará para que saibamos que a morte e a sepultura não hão de reter os cativos, porque Cristo os levou para o céu. E quando vier outra vez, com poder e grande glória, ele abrirá sepulturas. A prisão será aberta e os mortos ressurgirão para uma gloriosa imortalidade. Eis aí os troféus que Cristo levou para o alto junto com ele e apresentou ao universo celestial e aos mundos que Deus criou. Qualquer afeição que por acaso eles tivessem por Lúcifer, que era o querubim cobridor, foi então destruída. Deus lhe deu a oportunidade de revelar seu caráter. Se não houvesse feito isso, poderia haver os que considerariam válida a acusação que ele lançara contra Deus, de que ele não lhe dera uma oportunidade razoável. O príncipe da vida e o príncipe das trevas estavam em conflito. O príncipe da vida prevaleceu, mas a um preço infinito. Seu triunfo é nossa salvação. Ele é nosso substituto e penhor, e o que ele diz ao que vencer indica se o homem tem de fazer algo ou não. Como? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Nosso Salvador não teve de vencer algo? Ele não manteve a batalha com o príncipe das trevas até ser um vencedor em todos os pontos? Então ele deixou a obra diretamente nas mãos de seus seguidores. Temos algo a fazer. Não nos cabe a parte dos vencedores de elaborar e ganhar a vitória? Não temos de prosseguir passo a passo em conhecer ao Senhor até que saibamos que suas saídas são preparadas como a alva? Sua luz irromperá até que cheguemos à luz mais intensa. Vós o compreendereis e prosseguireis e captareis mais intensa luz dos oráculos de Deus quando suplicardes ao Deus do céu. Jacó foi enheredado. Ele esbulhou seu irmão do seu direito de primogenitura. Quando lutou com Cristo, seus pecados se apresentaram diante dele. E o anjo lutou com ele e disse: Deixa-me ir. E Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis capítulo 32, verso 26. Fareis isso? Lutareis com Deus nesta reunião até que saibais que ele se revela a vós? Há pecados que afligem vossa alma, vossos pecados vos angustiam. Direis: Agora, Senhor, o perdão tem de ser consignado ao lado de meu nome. E lutareis e pleiteareis com Deus, apegando-vos à justiça de Cristo, dizendo: Ele tem de salvar, creio nele, aceito o que ele afirma. Pois bem, irmãos, que faremos? Jacó alcançou a vitória, e seu nome foi mudado aquele dia. Disto sucedeu quando ele prevaleceu com Deus. Sou tão agradecido a Deus porque providenciou um meio pelo qual podemos ter salvação completa e abundante. Não precisamos olhar para as sombras que Satanás lança em nosso caminho. Ele quer obliterar-nos o céu e a Jesus, bem como a luz e o poder do céu, e continuamos a falar do poder de Satanás. Mas não precisamos falar sobre isso. Isaías apresenta-o desta maneira: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Não significa isto que eu e meu Pai somos um? Deus nos ajude, irmãos, a despertar e a dar-nos pressa em fazer agora tanto quanto foi feito pelo paralítico, a fazer tanto quanto foi efetuado pelo homem decrépito e pelo homem com o braço paralisado. Eles fizeram exatamente o que lhes foi ordenado. Deus nos ajude a crer no Filho de Deus e que Ele possa salvar-nos totalmente, e teremos a vida eterna. Muitos de vós procedeis, porém,
como se não houvesse suficiente animação em vossa alma para atender à verdade. Alguns de vós procedeis como se pensasseis que Jesus se acha encerrado no sepulcro novo de José. Ele não está ali. Ressurgiu dentre os mortos, e temos hoje um Salvador vivo que está fazendo intercessão por nós. Falai então de seu amor, falai de seu poder, louvai-o. Se tendes uma voz para dizer algo, falai de Deus, falai do céu, falai da vida eterna. Sei de pessoas que em seus lares falavam tão alto que seus vizinhos podiam ouvi-los, mas se levantavam nas reuniões e murmuravam algumas palavras que não podiam ser ouvidas. Precisais mostrar que tendes aprendido na escola de Cristo e que estáis progredindo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 10. Quantos creem nas verdades que ouvistes hoje? Quereis que decorram alguns meses antes que reconheçais que nelas há luz? Quereis deter-vos para deduzir tudo isto logicamente? Morrereis antes desse tempo. Crede-o porque é a verdade, porque Deus o declara, e apegai-vos ao sangue meritório de um Salvador crucificado e ressurreto. Ele é a vossa única esperança. Ele é vossa justiça, vosso substituto e penhor, vosso tudo em tudo. Quando compreendeis isso, só lhe podeis fazer uma oferta de louvor. Se, porém, não estáis dispostos a ir a Cristo e reconhecer que Ele faz tudo isso, se achais que tendes primeiro de dar alguns passos e ir até certo ponto para que Deus venha ao vosso encontro, isso é exatamente como a oferta de Caim. Ele não conhecia a Jesus e não sabia que o sangue de Jesus podia purificar seus pecados e tornar sua oferta aceitável a Deus. Há mais de um Caim, com ofertas maculadas e sacrifícios poluídos, e sem o sangue de Jesus. Deveis chegar-vos a Jesus Cristo em todo passo. Com o sangue de Jesus e seu poder purificador, fazei vossas petições a Deus e orai a Ele com fervor, e estudai a Bíblia como nunca dantes. A pergunta é: que é a verdade? Não é quantos anos eu tenho crido que o torna verdade. Deveis levar vosso credo à Bíblia e deixar que a luz da Bíblia define vosso credo e revele suas deficiências e onde está a dificuldade. A Bíblia deve ser vossa norma. Os vivos oráculos de Jeová devem ser vosso guia. Deveis cavar a verdade como a tesouros escondidos. Deveis descobrir onde está o tesouro, e então arar toda a polegada desse terreno, a fim de obter as pedras preciosas. Deveis explorar as minas da verdade em busca de novas gemas, de novos diamantes, e haveis de encontrá-los. Sabeis como é com o poder papal. As pessoas não têm o direito de interpretar as Escrituras por si mesmas. Precisam de que alguma outra pessoa interprete as Escrituras para elas. Não tendes uma mente? Não tendes a faculdade do raciocínio? Deus não concedeu discernimento ao povo comum, assim como aos sacerdotes e maiorais? Quando Cristo, o Senhor da vida e glória, veio ao nosso mundo, se eles o tivessem conhecido, jamais o teriam crucificado. Deus recomendou que examinassem as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João capítulo 5, verso 39. Deus nos ajude a ser estudantes da Bíblia, até que possais ver a razão para isso por vós mesmos, e assim diz o Senhor nas Escrituras, não espereis que homem algum interprete a Bíblia para vós. E quando podeis ver isto, vós o conheceis por vós mesmos, e sabeis que é a verdade de Deus. Direis: eu li, eu o vi, e meu próprio coração se apega a isso, e é a verdade que Deus proferiu para mim de sua palavra. Pois bem, é isso que devemos ser, cristãos individuais. Precisamos ter uma experiência individual e pessoal. Precisamos converter-nos, como era o caso dos judeus. Se vedes uma pequena luz, não deveis recuar e dizer: esperarei até que meus irmãos a tenham visto. Se o fizerdes, continuareis nas trevas. Deus nos ajude a ter conhecimento da verdade. E se tendes visto a verdade de Deus, dirigi-vos diretamente para a luz e deixai os obstáculos para trás de vós. Não façais da carne o vosso amparo,
mas tende uma viva experiência por vós mesmos, e então vosso semblante brilhará com a glória de Deus. Tendes andado com ele, e ele vos tem sustido. Tendes lutado e pleiteado com ele, e ele tem permitido que sua luz incida sobre vós. Ora, irmãos, vós vos tendes educado tanto em dúvida e suspeita, que tendes de educar vossa alma no âmbito da fé. Tendes de falar de fé, tendes de viver pela fé, tendes de agir pela fé, para que tenhais um aumento de fé. Exercendo essa fé viva, tornar-vos-eis vigorosos homens e mulheres em Cristo Jesus. Permita a Deus que esta reunião que estamos realizando seja uma reunião na qual nasça para vós o sol da justiça e brilhe em vosso coração com seus raios mais claros, fazendo de todos vós luzeiros no mundo. Podeis ser precisamente o que Cristo disse que seus discípulos devem ser, a luz do mundo. Deveis difundir essa luz, esperança e fé aos outros. Não deveis ir gemendo pelo vosso caminho em seu serviço, como se ele fosse um feitor severo, pondo fardo sobre vós que não podeis levar. Esse não é o caso. Ele quer que sejais cheios de alegria, cheios da bênção de Deus, para compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. Quando é mencionado o seu nome, ele quer que ele fira a nota tônica, e haverá uma resposta em vosso coração. Então podereis render ações de graça, e glória, e honra e louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Deveis aprender a entoar esse cântico aqui, e quando fordes transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, sabereis exatamente como executar o cântico de triunfo com os anjos celestiais e com os santos redimidos. Faremos com que as abóbadas celestes vibrem de louvor e glória. Pois bem, deixai que as abóbadas vibrem aqui. Permiti que esse lugar suscite louvor em vosso coração. Enquanto estais sobre este terreno, olhai para as majestosas árvores, para a alfombra viridente e aveludada, e permiti que seja avivado o louvor em vosso coração. Louvai a Deus por termos o privilégio de estar neste mundo, tão belo como ele é. Estamos indo para um lugar melhor. A terra será purificada, dissolvida e formada sem pecado. Não temos tudo para soerguer-nos diretamente desta mundanidade e sensualidade, desta conversa frívola e destituída de senso, destes gracejos e chocarrices, desses relatos falsos, bisbilhotices e ruins suspeitas? Eliminai tudo isso. É uma desonra para a igreja. Debilita e enfraquece a igreja. Nossa conversação deve ser santa. Como Deus é santo em sua esfera, sejamos santos em nossa esfera. Exultemos no precioso Salvador, o qual morreu para resgatar-nos, e reflitamos a glória de volta a Deus. Unamo-nos com o céu em nossos louvores aqui e com os cânticos dos anjos celestiais na cidade de nosso Deus.